Existe um navio perdido em algum lugar no oceano, sem tripulação, que não é visto há mais de 50 anos. A história dele é semelhante à do holandês voador, um navio lendário destinado a navegar eternamente e trazer infortúnio a quem o avistar no mar. Diferente da lenda, o SS Baishimo era real, construído para uma empresa alemã em Hamburgo. Ele começou como um navio de carga comum, negociando suprimentos entre Hamburgo e a Suécia no Mar Báltico a partir de 1914, equipado com um motor a vapor potente e um casco de aço. Anos depois, o navio tornou-se propriedade britânica e, na década de 1920, foi comprado por uma empresa canadense por cerca de $188 mil, uma quantia enorme na época. A nova proprietária, Hudson Bay Company, usou ativamente o navio por vários anos, enviando-o em viagens do seu porto na Escócia para a Sibéria, Alasca, Yukon e os territórios do Noroeste. Ele também cruzava o Canal do Panamá e o Canal de Suez, transportando pele para venda, e ocasionalmente passageiros. Realizou 9 viagens bem-sucedidas até que, na década de 1930, sua sorte mudou. Na década de 1930, o SS Baishimo começou a enfrentar problemas com gelo e tempestades. Em outubro de 1931, ficou preso no gelo pela primeira vez. Alguns membros da tripulação escaparam para o Alasca, enquanto 15 dos 22 marinheiros decidiram permanecer com o navio, tentando salvá-lo. Transportavam peles e outras cargas valiosas no valor de aproximadamente $58 mil. A empresa enviou suprimentos para ajudá-los a sobreviver ao inverno. Eles montaram um acampamento próximo ao navio, utilizando escotilhas de lona e outros materiais para descarregar a carga. No final de novembro, uma nevasca varreu a área, aparentemente levando o navio consigo. A plataforma de gelo sobreviveu, mas o navio se libertou. Alguns tripulantes achavam que o navio havia sumido, mas logo descobriram, por um morador local, que ele estava a cerca de 45 metros de distância do acampamento. A tripulação continuou com suas vidas e o navio iniciou sua jornada como um navio fantasma. O SS Baishimo foi avistado anualmente até 1965, principalmente ao largo da costa do Alasca. Viajantes, como um homem indo para Nome com seu cão de trenó, garimpeiros, exploradores e caçadores de tesouros, todos relataram ter visto o SS Baishimo. Tentativas de embarcar e levar o navio ao porto falharam devido ao clima terrível. Alguns conseguiram resgatar móveis e outros itens valiosos do navio. Aqueles que chegaram perto viram que estava danificado e sem hélice. Ainda assim, o navio ficou à deriva sem tripulação por pelo menos 38 anos, tornando-se o navio fantasma mais longo da história. Em 2006, as autoridades do Alasca iniciaram um projeto para solucionar o mistério do navio fantasma do Ártico e localizar o SS Baishimo, seja flutuando ou afundado. Até agora, o projeto não teve sucesso. O SS Baishimo continua entre os aproximadamente 4.000 navios desaparecidos nas costas do Alasca. Se a lenda do século XVII for verdadeira, este navio fantasma poderia estar navegando junto com o holandês voador. Pertencia à Companhia das Índias Orientais Holandesas e seu capitão realizou uma façanha incrível para a época, navegando da Holanda à Indonésia em apenas 3 meses. Dizem que o capitão navegava voando sobre o mar, e algumas pessoas acreditam que ele fez um pacto com forças malignas. Quando o navio estava retornando para casa, o capitão e a tripulação desapareceram sem deixar vestígios. Existem muitas versões sobre o ocorrido. Uma das primeiras diz que o navio tentou entrar no porto do Cabo da Boa Esperança, enfrentou uma tempestade terrível e afundou, pois não havia capitão para salvá-lo. Outra lenda sugere que o capitão recusou-se a obedecer aos sinais dos céus para deixar o navio afundar durante a tempestade, resultando em uma luz assustadora que atingiu o barco, condenando-o a vagar para sempre. Muitos marinheiros afirmam ter avistado o holandês voador. O Duque de York, que se tornaria rei da Inglaterra, mencionou ter visto o navio em águas australianas. Logo após avistar o navio, o homem que o viu primeiro caiu do mastro e não sobreviveu. Houve mais encontros com este navio lendário até meados do século XX. Navios quase colidiram com ele quando o holandês voador surgia do nada. Os cientistas têm uma explicação mais lógica para este mistério. O fenômeno Fata Morgana não deve ser confundido com a Hakuna Matata.
Ocorre quando a luz passa por diferentes camadas de ar com diversas temperaturas e densidades, curvando-se e torcendo-se. Sob certas condições, essa curvatura da luz pode criar ilusões ópticas bizarras sobre o oceano, como avistamentos do holandês voador. O fenômeno Fata Morgana pode fazer com que objetos distantes pareçam distorcidos, esticados ou até mesmo elevados acima do horizonte. Assim, um navio ao longe pode parecer que está flutuando sobre a água ou desaparecendo e reaparecendo. A Fata Morgana é mais comumente vista em regiões polares, especialmente sobre grandes folhas de gelo com temperatura baixa uniforme, mas pode ser vista em qualquer lugar, até em desertos e sobre lagos em dias quentes. As primeiras histórias sobre navios fantasmas remontam à mitologia grega e romana antiga. Um dos navios fantasmas mais famosos da história é o Mare Celeste. Este brigantine viajava de Nova York para Gênova e estava totalmente abastecido com provisões, mas sem tripulação, quando foi descoberto no Oceano Atlântico em 1872. Os pertences pessoais da tripulação estavam intactos. A última entrada no diário de bordo foi feita 10 dias antes. Até hoje, não sabemos o que aconteceu com a tripulação, e o navio inspirou muitas histórias e lendas assustadoras. A Lady Lovibond foi outro lendário escuna que se acredita ter naufragado na costa de Kent, em meados do século XVIII. A história conta que o capitão Simon Reed havia acabado de se casar e levou sua noiva a bordo para um cruzeiro comemorativo, apesar da superstição de que isso poderia trazer má sorte. Eles estavam a caminho de Portugal quando o primeiro imediato, que também estava apaixonado pela nova esposa do capitão, enlouqueceu de ciúmes, atacou outro tripulante e então assumiu o leme, conduzindo o navio diretamente para as temidas areias de Godwin. Ninguém a bordo sobreviveu, e o escuna reaparece como um navio fantasma a cada 50 anos. Nos tempos atuais, muitos navios se tornam abandonados e transformados em navios fantasmas intencionalmente. Existem milhares deles flutuando em rios, lagos e costas dos Estados Unidos. Algumas pessoas perdem seus barcos em tempestades e outros eventos climáticos extremos, enquanto outras são forçadas a abandoná-los devido aos altos custos de manutenção. Manter um barco pode custar 10% do preço do barco por ano, além das taxas de atracação que podem chegar a vários milhares de dólares anuais. A maioria dos barcos é feita de fibra de vidro, portanto, um proprietário não pode simplesmente reciclá-los como sucata. Assim, quando querem se livrar do barco, muitas vezes o amarram a um cais e desaparecem, ou o deixam flutuando longe da costa, ou tentam afundá-lo. Quando navios fantasmas afundam em águas rasas, podem causar danos a recifes de corais, manguezais, marismas, habitats de ostras e zonas úmidas, além de colidir com navios regulares e causar problemas reais. Então, não faça isso. Isso é tudo por hoje, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Clique nos vídeos sugeridos e continue explorando curiosidades do mundo.